Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Como o meu Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei em meu amor. Estar com o Cristo é estar com Deus. A sintonia é a mesma. Imagine uma árvore frondosa, com imensa sombra acolhedora. Por ali passam viajores. Quando estão cansados e não resistem ao calor do sol, buscam a sombra refrescante. Jesus é bem isto, que o digam os cristãos mais sensíveis. Ele, antes de descer ao mundo, vivia na plenitude do amor de Deus. Materializado na Galileia, envolveu a todos neste mesmo amor. Sinta a beleza deste convite e procure permanecer no seu amor. Vamos agora fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração inicial. Amado Jesus, suplicamos, abençoe esta nossa casa de fraternidade. Esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que tu nos destes. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento. Ensina-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade a luta de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. Ilumine as palavras da nossa irmã Márcia, palestrante desta noite, e agradecendo-te o privilégio do trabalho, em nossa casa de estudo e aprendizado, louvamos a tua infinita bondade. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor fortalecendo minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos vocês já devem ter ouvido comentários do tipo assim: está dando tudo errado na minha vida. Acho que fizeram um trabalho contra mim. Não estou legal. Estou com mal olhado. Acho que tem um encosto comigo. Encontrei um boneco hoje todo espetado. Cruz credo. Ou assim, quando cheguei perto de fulano, comecei a bocejar sem parar. Ou então, uma pessoa que visita outra amiga e ela tem uma samambaia muito linda. Aí ela diz assim: que samambaia linda, nunca vi coisa igual. É o que basta. No outro dia, de manhã, a pobre planta está lá toda desmilinguida, né? Parecendo que passaram uma baforada de fogo nela. Muitas plantas chegam mesmo a morrer. Ou assim também, a gente ouve bastante a respeito de crianças pequenas que receberam uma visita, às vezes de pessoas amigas da família, né? E depois as crianças ficam agitadas, ficam irritadas, não conseguem dormir direito. Aí alguém sugere assim: leve-a para benzer, que vai passar.
verdade nesses comentários. Encosto, quebrante, mal-olhado, feitiçaria, praga, essas coisas podem pegar, como dizem? Será que o mal-olhado é simplesmente uma superstição? Ou é uma realidade percebida pela sabedoria popular? O Espiritismo atribui à inveja muitos dos grandes tormentos morais. O Livro dos Espíritos trata sobre esse tema na questão 926 e 933. E você, o que acha disso? Você se acha vítima da inveja também em algum momento? Tem a impressão de que as pessoas cuidam da sua vida, que elas estão de olho em você, cheias de ciúme, torcendo para que tudo dê errado? Não há como negar que existem as pessoas invejosas em todos os lugares. E não dá para negar também a força maléfica desse pensamento de inveja. Mas muito cuidado. Na maior parte das vezes, as outras pessoas, elas não estão tão interessadas assim na nossa vida. Poucas pessoas têm tempo disponível para ficar cuidando da vida dos outros, acompanhando os seus passos e desejando o mal. Se você não tem esse receio de estar sendo invejado, se você não se sente perseguido de alguma forma por maus pensamentos, provavelmente conhece uma pessoa que seja assim, né? Isso é mania de perseguição. E em casos mais graves, são sintomas de esquizofrenia. Nós não somos tão importantes assim a ponto de chamar a atenção dos invejosos para a nossa vida. Eu, pelo menos, acho que eu não sou. Será que quem se sente assim tão vitimado pela inveja não está imaginando coisas às vezes? Será que não é a própria cabeça dessa pessoa que está cheia de maus pensamentos e que ela está perdendo o controle sobre isso? Fica uma ideia para a gente pensar, né? Nós só somos capazes de perceber com clareza aquilo que conhecemos. Será que não é a própria pessoa que teme a inveja alheia, que sente inveja? Eu apostaria que sim, muitas vezes sim. Mas de qualquer modo, a inveja existe, sim. E o pensamento de inveja é um dos mais fortes, graças ao seu continuismo. Ele é diferente dos outros pensamentos, que precisam ser constantemente alimentados, como a raiva. A inveja, ela nasce do nosso mais íntimo. Por isso ela é um pensamento contínuo, de forma linear. Você também já deve ter ouvido falar naquele olhar de secar pimenteira. Pois é. Nós devemos lembrar que bons pensamentos e boa conduta nos tornam praticamente imunes a qualquer má intenção direcionada a nós. É o mesmo caso das obsessões. Com raras exceções, só é obsediado quem não se policia o suficiente. Não policia seus pensamentos. Quem não dirige adequadamente a sua conduta. Quem não controla direito o seu comportamento. A maioria dos espíritos desencarnados, a que chamamos às vezes de obsessores, eles são atraídos para perto de nós por nossa culpa, por nossas próprias falhas de caráter, nossos vícios, nossos pensamentos baixos. Lembre-se sempre que o semelhante atrai o semelhante. Jesus nos deu um conselho simples, muito simples e muito importante. Jesus falava: orai e vigiai. Manter o pensamento elevado, cuidar da nossa conduta. Para isso, nós temos a consciência.
para exercer o controle sobre os nossos pensamentos, sobre nossas palavras e sobre nossas ações. Não é coisa muito fácil de se fazer, mas é possível. E se é possível, depende só de nós. Em relação à inveja, vale essa mesma regra. Aliás, uma pessoa que sente inveja de alguém também é um obsessor. O melhor a fazer, então, é não se deixar contaminar pelo receio, pelo medo de que alguém esteja nos desejando mal, o medo de que alguém esteja com inveja de nós, torcendo contra nós. Não importa se alguém sente inveja de você ou não. Você deve cuidar de si mesmo, cuidar dos seus sentimentos, das suas atitudes. O que os outros pensam de nós é um problema só deles. Mas quando você estiver desconfiado que está sendo vítima da inveja, pergunte a si mesmo se não é você que está descontente consigo, se não está procurando um subterfúgio para seus fracassos. Isso, meus irmãos, é mais comum do que se pensa. Lembremos-nos de que o nosso pensamento é uma energia eletromagnética que parte de um emissor e alcança a um ou vários receptores. Essa energia que enviamos é impulsionada pela vontade. Sabe-se que essa energia tem densidade, tem cor, tem comprimento de onda e outros atributos. Sabemos também que recebemos e emitimos pensamentos ininterruptamente, sem parar, sempre. Então, se o emissor, aquele que está emitindo esses pensamentos, encontra-se dominado por sentimentos de rancor, de ódio, de mágoa, de inveja, desejo de vingança, entre outros, menos nobres ainda, ele emite ardentemente essa energia negativa em direção a uma pessoa ou a mais pessoas. E se essas pessoas a quem estão sendo dirigidos esses pensamentos estão sintonizados nessa mesma faixa vibratória daquele que está emitindo, fatalmente aí sim serão atingidos por essas energias negativas. Lembre-se, por isso que Jesus recomendou: orai e vigiai sempre. Em muitas culturas, através dos séculos, até nossos dias de hoje, tem-se a convicção de que certos rituais, recitação de palavras ditas especiais, bonecos, imagens, uso de substâncias ou poções mágicas, amuletos, isso teria a faculdade de agir sobre nós. Seriam aqueles trabalhos que a gente ouve falar, né? Não deveríamos ser tão simplistas e menosprezar o amor do nosso Criador. Será que o nosso Pai, que é só amor e bondade, permitiria que fôssemos atingidos indiscriminadamente por essas, sem defesa, por essas energias? A esse respeito, temos o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da questão 456 a 479, que fala sobre esse assunto. E todas essas questões dizem respeito e falam do poder da oração, de agir sempre no bem, da necessidade da nossa transformação, da nossa melhoria, da nossa reforma íntima. Contra o bem, que são as leis de Deus que regem o universo, não há forças malignas que possam vencer. Como duvidar da perfeição divina? No livro dos Médiuns, na pergunta 13 do capítulo 9, fala assim: o mundo espiritual nos fornece a única maneira de afastar os maus espíritos. Há um meio de os expulsar? É a pergunta. E os espíritos respondem: sim, há. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Simples assim. Atraia, pois, então, os bons espíritos
fazendo todo o bem possível, agindo no bem, e os maus espíritos se irão. Aí não precisamos mais ter medo, né? Bem se vê pelas respostas e orientações do livro dos Espíritos, como o livro dos Médiuns, que é através da oração e da própria transformação íntima que afastaremos qualquer influência maléfica ou perturbadora sobre nós. Também no livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, André Luiz nos conta das mudanças que aconteceram e da proteção no lar de Dona Isabel, pelo simples fato da mesma realizar o culto do Evangelho do lar na sua casa. As entidades inferiores que tentavam se aproximar não suportavam a claridade e a higiene espiritual daquele ambiente, onde o Evangelho se realizava, e não conseguiam se aproximar. Tomemos muito cuidado, meus irmãos, também, para não resvalarmos no sugestionamento, na autossugestão, na ideia de estarmos sendo perseguidos ou de sermos vítimas de mal olhado. Pois se temos muito medo e estamos constantemente pensando nisso, pelo fato da lei da atração, conforme já vimos anteriormente, podemos sim aí nos sintonizar com os irmãos desencarnados menos felizes e zombeteiros também. Aquela ideia fixa, estar sempre pensando nisso, vai atrair. Aí sim, encontrando um campo mental e vibratório para tanto, eles podem nos perturbar, mas sempre dentro da lei de causa e efeito, pois ninguém resgata o que não deve, nem tem necessidade de sofrer gratuitamente. Também temos sobre esse assunto a opinião do médium Divaldo Franco, que no programa Transição, ele também falou sobre esse tema, mal olhado e feitiçaria. Ele falou assim: naturalmente a doutrina espírita examina a problemática do ponto de vista dos fenômenos anímicos. O denominado mal olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém, que é dominado por sentimentos inferiores, como a inveja, a competitividade. E ao descarregar essa onda de sentimentos negativos e vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. E atinge-o só porque o outro se encontra na mesma faixa vibratória. E através do fenômeno de sintonia, capta aquela descarga perturbadora. Oportuno também trazermos aqui uma mensagem que foi psicografada pelo médium Raul Teixeira e foi o espírito Rosângela que se manifestou. O título leva assim: O Pensamento. Diz assim: para você que sabe que o pensamento é energia a plasmar a vida, surge o imperativo de bem cuidar de suas fontes, para melhorar o padrão das vibrações que partem do imo de sua alma. Pensar é construir, pensar é semear, pensar é produzir. Então, veja bem o que semeia, o que produz, das construções de sua vida, com as suas ondas mentais. Seu pensamento inestancável é você a projetar-se. Pense melhor. Pensamento é vida. Também durante a pesquisa que fiz, eu encontrei a opinião do instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, de Chico Xavier. E ele também dá uma orientação. Ele diz assim: entendemos que todo cuidado é pouco, porquanto o feitiço pode se virar contra o feiticeiro. O desequilíbrio da mente pode determinar perturbação geral das células orgânicas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo.
E voltando ao espírito Rosângela, ela sugere o seguinte: inicie, meu irmão, a higienização das peças interiores da sua alma. Coloque perfume na sua casa íntima. Envolva cada compartimento interno com o necessário silêncio, para que ele se faça o mais suave hóspede da sua vida, e dela jamais então se afastando. De quem se trata? Porventura ainda não se apercebeu que estou falando de Jesus? Convide-o, pois, sem demora, e hospede-o para sempre em sua casa. Que bonito, né? Então, para que possamos seguir essas advertências, tomara que possamos seguir essas advertências, para que não venhamos a sofrer as consequências do nosso sentimento de inveja, que na verdade é todo o móvel do mal olhado. Também temos na obra Diversidade dos Carismas a opinião de Hermínio Miranda. Ele é perguntado assim: e o problema do mal olhado existe mesmo? Então Hermínio explica assim: como vimos, os espíritos não negam ao afirmar que há pessoas dotadas de grande força magnética, da qual podem fazer mau uso, sim. Depois ele explica: é certo, porém, que essas forças mentais poderosas podem ser manipuladas pelo pensamento e pela vontade. Não há, portanto, mal olhado no sentido que um simples olhar possa machucar uma planta ou adoecer uma pessoa. Há, contudo, sentimentos desarmonizados e potencializados pela vontade, consciente ou às vezes também inconsciente, acarretam distúrbios consideráveis nas pessoas, nos animais e nas plantas. O pensamento é a mais poderosa energia do universo e circula por um sistema perfeito de vasos comunicantes através de toda a natureza. Então, nós estamos rodeados de pensamentos, né? Segundo as intenções sob as quais esses pensamentos são emitidos, tanto pode construir como pode destruir. Pode dar vida como retirá-la. Nada mais do que isso. Então, meus irmãos, acredito que ficou um pouquinho mais claro a posição da doutrina a respeito deste tema, conforme as diversas opiniões que acabamos de mencionar. Todos nós queremos paz, não é mesmo? Estamos em busca constante de uma vida equilibrada, uma vida mais feliz. Acho que todos procuram isso. Então, oremos e tomemos como exemplo, principalmente através de nossas atitudes, o roteiro da vida de Jesus, seu Evangelho. Façamos dele nosso código de conduta moral e espiritual. Pelo bem proceder, afastaremos-nos das perturbações. Vamos nos esforçar sempre, orando e vigiando, como nos ensinou nosso Mestre Jesus. Tudo depende de nós, de nossos pensamentos. Está tudo em nossas mãos. Muito obrigado pela atenção, muita paz, muita luz para todos. E agora nós vamos receber o passe para nos fortalecer ainda mais. As crianças e as evangelizadoras podem subir.
Jesus amigo, nesse instante, Pai amoroso de todos nós, rogamos a Ti, Pai, a proteção de que necessitamos, que a Tua luz nos envolva novamente e que ela permaneça em nós no decorrer de cada dia, oferecendo-nos a oportunidade de estarmos em sintonia com as Tuas claridades divinas. Que a nossa fé nos auxilie nesse momento e em silêncio, ouvindo a música que nos envolve, te rogamos que sejamos merecedoras das energias que nos envias. Senhor, suplicamos que abençoe todos que amamos e aqueles que ainda não aprendemos a amar, oferecendo-nos melhores condições de vivermos em paz, com nossos corações de jornada, nossos irmãos de jornada. Esteja conosco, Senhor, e possa permanecer a Tua luz nos envolvendo no retornar aos nossos lares nessa semana que segue, que a Tua bênção possa permanecer com cada um de nós. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver a todos.